Obras poderosas, 37 vídeos. Vamos passar conhecimento. Conhecimento tem que ser passado, né? Ezequiel não, na verdade não, Daniel 3, versos 24 ao 27, para a gente saber o que aconteceu nessas obras poderosas. O rei muda de pensamento. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nenhum dano sofrem. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho de deuses. Ou seja, era quem? Nós entendemos que era Jesus, né? Jesus Cristo, Yahushua Mashiach, Yeshua Mashiach, né? Jesus. Então tá. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo a Sadraque, Mesaque e Abednego, que era Ananias, Azarias e Misael, coisa assim, tá? O nome deles foram mudados para um nome idólatra. Servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei estavam reunidos. Viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem sofreram mudança nos seus mantos, nas suas roupas, né? Nem sobre eles tinham passado o cheiro de fogo. Ou seja, Deus manda no fogo, e ele manda na água, ele é dono do vento. Aí nós temos que ter o que, por exemplo? O segmento destas obras poderosas, maravilha de Deus. Capítulo 4, versos 2. Pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Isso, Nabucodonosor. Então, os bens e as maravilhas que Deus tem feito com quem? Com Nabucodonosor. Agora, versos 14 ao 37. Vamos ver o que nós temos aqui do 14 ao 37 do capítulo 4. Ele clamou em alta voz e disse: assim derrubai a árvore e cortar-lhe os ramos e sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e os aves do céu, dos seus ramos. Contudo, deixai na terra o tronco e as suas raízes. Tá falando do rebento, de uma nova geração de evangélico, do povo de Hebreu, que era para cortar a árvore, ou seja, elimina esse povo, que fique um restante deles. Em cinza e ferro e bronze, e a prata e o ferro do campo, seja molhado o orvalho do céu, e seja a porção dos animais da terra. Seja mudada a sua mente, para que não saia mais a de homem, e lhe saiam dadamente de um animal, e passem sobre ele 7 tempos. Ou seja, aqui Nabucodonosor foi amaldiçoado por Deus, ele virou um animal. Este 70 é por decreto, essa sentença é por decreto dos vigias e por mandamento dos santos, a respeito com o objetivo de conheceres que o Deus é o vivente, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens desconstitui sobre eles. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi, e tudo, pois Beltesazar disse, e interpretação, porque todos os sábios
do meu reino não puderam fazer-me saber a minha interpretação, mas tu, por exemplo, pois é ti o Espírito do Deus Altíssimo. Ou seja, Daniel fez saber ao rei essas maravilhas, né? Como Nabucodonosor foi também, vai ser amaldiçoado, e que ele vai virar o quê? Um animal aqui, né? Uma espécie, um animal. Vamos lá, então Daniel, né, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbavam, e falou mais ao rei, disse Beltesazar: não te espante o sonho, nem a sua interpretação, respondeu Beltesazar, e disse: o Senhor meu seja o sonho para os que te odeiam, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste cresceu, seria o reinado dele, né? O reinado de Deus. Ao 37 é bastante. Então, Deus sempre fazia chegar ao povo o seu reinado. Então, o que Deus aprontou? Ele estava mostrando para as pessoas que ele que manda na humanidade. Capítulo 5, verso 5. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, de quem? De Beltesazar, e os seus pensamentos se perturbaram, e juntas os seus lombos se relaxaram, se afrouxaram, e os seus joelhos batiam como um com o outro. Ou seja, Babilônia invadiu os templos santos de Israel, e de repente começou a zombar de Deus e tomar o vinho na caneca de José. Aí parece a mão escrevendo que Beltesazar seria destruído rapidamente. A mão de Deus escreveu na parede, né? Vamos lá, o 21. E o rei foi expulso do meio dos filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao do animal, e a sua morada foi com os jumentos montanhês. Deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que se conheceu que o Altíssimo Deus tem domínio sobre todos os domínios da terra. Quem quer constituir sobre ele. Aqui no caso, quem foi? Beltesazar, que foi, né? Nabucodonosor virou pastor que nem boi. No relato do 25, Daniel fala para Beltesazar que o pai dele foi duro e o coração mau, queria se elevar demais, engrandecer demais, que Deus o fez comer capim e virou também como se fosse um animal. Nabucodonosor foi praguejado por Deus para comer capim, que nem boi. Então no 21 aqui foi isso que ele falou: foi expulso do meio dos homens, viveu entre bois e comeu grama como um boi, né? E isso é a história de nosso Deus. Agora, Deus faz as coisas, ele escreve, ele ajeita, ele endireita, ele entorta o que ele quiser. E há quem diga que Deus não é bom, mas Deus é bom, ele é maravilhoso. No capítulo 7, no capítulo 6 aqui do verso 7 de Daniel, nós vemos aqui que os sátrapas, os magos, os feiticeiros e os políticos da época fizeram uma comprô contra Daniel. Olha lá, vamos lá no verso 7. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, os conselheiros e os governantes concordaram em que o rei devia baixar um decreto, ou seja, na época era uma lei, né, e publicar ao respectivo interdito, que qualquer um que fizer alguma petição a qualquer outro deus, ou que não seja ao Nabucodonosor, né, ao rei Dário, seria lançado nas covas dos leões.
Beleza, vamos lá para o versos 16. Então o rei deu ordem e trouxeram Daniel, porque Daniel não quis. Trouxeram Daniel na cova dos leões. Ora, disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Vamos na sequência do capítulo, né, do 22 ao 24. Nós vamos ver que Dário ficou perturbado, porque ele fez uma coisa errada. Ele percebeu que as pessoas queriam matar Daniel. A vida inteira os crentes foram massacrados. Hoje não, porque a igreja caiu muito. Ninguém mais hoje é tão perseguido tanto quanto era antes, porque Deus agia no meio do povo através dos profetas, através dos mensageiros. Mas hoje não, Deus também está quietinho no canto dele, e ele também não está fazendo hoje esse alvoroço, né? A Bíblia já foi completada, terminou o profeta em João, e Jesus Cristo, que foi o último de todos os santos. O resto é resto, ou seja, Jesus foi o último, finalizou a Bíblia, não tem mais o que acontecer. O que vai acontecer já está tudo escrito aqui, não tem mais que ficar predizendo nada, inventando nada, não tem mais nada disso. Vamos lá, versos 22 a 24. O meu Deus enviou, olha lá, tá vendo? Depois Dário foi lá, gritou. Olha lá, ele perguntou: Daniel, ela tem impedido livrar-te dos leões? Deus te livrou dos leões? No verso 20. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Ó, Daniel ainda foi humilde, hein? Daniel foi humilde, hein? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada em mim inocência diante dele e também diante de ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou, que ele não queria ter feito isso, ele sabia que foi tramóica, e mandou tirar Daniel da cova do leão, assim da cova, né? Assim foi tirado Daniel da cova, e não se achou nele lesão alguma, porque ele havia confiado no Criador, no Yahweh, no Pai Celestial. E o rei deu ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, seus netos, suas mulheres, suas bisnetas. Acabou com tudo. O Dário acabou com aquela gente. Antes de chegar no fundo da cova, os leões já estavam rasgando a roupa deles. Você entendeu como que é gratificante conhecer esse Deus? Que a obra de Deus é poderosa, que Deus é poderoso, entendeu? Maravilha!